Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar dando início no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, né? E a gente vai estar falando sobre a pergunta número 60 número 67. Né? A gente vai estar falando sobre os seres orgânicos e seres inorgânicos, né? E também sobre a energia vital. Então, os seres orgânicos, né, vamos começar falando deles, são todos os seres vivos, né, que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Né? Então, eles conseguem gerar, né, a garantia, né, vamos dizer assim, da continuação da espécie, né, da continuidade de cada espécie. E cada um tem partes de corpos, né, e órgãos que ajudam a realizar as tarefas do dia a dia, né, como comer, respirar e também se mover. E esses seres são seres orgânicos, né? São seres como as plantas, né? Como os animais e como os homens. Então, os seres orgânicos, eles são praticamente máquinas incríveis, né? Capazes de se manter. E os seres inorgânicos são todos os seres, né? Que não possuem nem vitalidade e nem movimento próprio, né? Mas que podem se mover por algum agente externo, né? Como, por exemplo, as forças da natureza, né? A força da gravidade, por exemplo. E esses seres, né, são formados pela agregação da matéria, né? Como os minerais, como a água e como o ar. Então, vamos parar de enrolação e vamos começar o vídeo de hoje. E na primeira pergunta, né, desse capítulo, né, que é a pergunta 60, Allan Kardec ele questiona se é a mesma força, né, que une os elementos da matéria, né, nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos. E os espíritos falaram que sim, né, que a responsável, né, por unir esses elementos é a lei da atração. É ela que acaba que funciona, né, da mesma forma no universo inteiro. Então, Miramês, no livro Os Explicados do Livro dos Espíritos, ele diz que todos os seres, né, que estão hoje na Terra, há milhões de anos atrás, todos nós éramos unicelulares. E isso faz todo sentido, né, já que tudo que existe no universo ele nasce de um único elemento, né, que é o elemento primitivo. E várias células, né, unicelulares, elas foram se unindo, né, com o tempo, formando organismos mais complexos, né, dando a origem a seres multicelulares. E o que a gente chama de corpos inorgânicos, né, mesmo não mostrando um movimento visível, esses seres eles estão em constante mudança, né, porque os átomos e as moléculas eles acabam se organizando, né, e reagem entre si, né, formando e se desfazendo e desfazendo ligações. Então tudo no universo está interligado e os seres inorgânicos fazem parte de um grande sistema, né, influenciando e sendo influenciado também por outros elementos. Né? O nosso espírito ele passa por uma fileira, né, interminável para que a gente consiga atingir a razão, né, a consciência. A gente passa por uma série de experiências, né, e transformações até a gente conseguir atingir a mais elevada faculdade do ser humano. Porque é a razão que faz com que a gente pense de forma lógica, né, que faz com que a gente tome decisões, né, conscientes e faz também com que a gente comece a criar o nosso próprio destino, né, através das nossas escolhas. Se a gente pega uma árvore, por exemplo, ela está ainda em uma fase de sonho, né, com o psiquismo em fase de formação, ainda em formação. Então, o seu lado racional ainda não está criado, né, mas ela já começa a ter alguma sensibilidade, né, que acaba mostrando as suas emoções. Né? E com isso a gente consegue perceber que os seres orgânicos, né, eles acabam se encontrando, né, em uma escala mais elevada da vida. Já na pergunta 61, Allan Kardec ele questiona se existe alguma diferença entre as matérias dos corpos orgânicos, né, com as dos corpos inorgânicos. E os espíritos eles falaram que não, né, que são sempre as mesmas matérias. E a diferença é que nos corpos orgânicos elas são animalizadas. O que vai diferenciar o estado da matéria é o grau de ascensão que ela se encontra. Né? Mas se a gente for olhar mesmo, né, por princípio da matéria, ela vai ser sempre a mesma. Então, a gente sabe que hoje, né, tudo na natureza está em constante movimento. E é esse movimento incessante, né, que acaba impulsionando as transformações, né? E essas transformações é o que acaba gerando a evolução, né? O que gera o desenvolvimento de todas as coisas. Então, a gente pode dizer que o movimento é o estado visível da energia. E as forças da natureza, né, se interagem, né, se influenciando mutuamente.
né? Logicamente que de forma complexa, né? Só que através do movimento, né, da energia que as forças da natureza ela vem se manifestando, ela acaba criando e moldando a realidade. E a interação, né, dessa força dentro desse campo, ela acaba resultando na formação de diversos corpos, né, desde de partículas subatômicas até galáxias. E essa é a famosa teoria do Big Bang, né? Onde as forças fundamentais elas começam a se interagir, né? Dando a origem ao universo, né? Em expansão e que está em uma constante mudança, né? Onde as partículas menores elas vão se agrupando, né? Formando átomos, né? Moléculas até se tornarem estruturas cada vez mais complexas, né? Como as estrelas, como os planetas e até as galáxias. E essa é a riqueza das coisas, né? Que foram programadas e estabelecidas pelo grande arquiteto do universo, né? Que está presente em tudo. E quando a gente fala, né, que Deus ele está em tudo, né? Isso acaba querendo dizer que todos os seres, né, tanto os orgânicos como os inorgânicos, eles estão revestidos, né, por dentro e por fora, pelo princípio vital. Só que nos seres orgânicos, o princípio vital acaba encontrando uma coesão, né, uma harmonia, que acaba animando a matéria, né, e acaba dando um aspecto de vida, né? Enquanto nos seres inorgânicos, essa coesão ela acaba ainda não existindo. Então, toda a matéria deu início da mesma matéria primitiva, só que umas acabam tendo mais tempo do que as outras, né? E nos corpos, que já mostram mais maturidade, né, que já tiveram mais experiências, né, mais maturação, vamos dizer assim, elas passam a possuir os corpos orgânicos. E na pergunta seguinte, Allan Kardec questiona, né, qual que é a causa da animalização da matéria. E os espíritos eles responderam que é a união com o princípio vital, né? E a gente então praticamente respondeu isso na pergunta anterior, né? Como o agente divino ele está presente dentro e fora de tudo, só que em corpos maduros ele consegue entrar em união com o princípio vital. Então a gente consegue entender, né, que o espírito ele está presente nas árvores, nos animais, né, e principalmente nos homens, né? Mas cada um em níveis diferentes, né? Cada um com um certo grau de evolução diferente, né? Esse espírito, ele em cada encarnação, ele está adquirindo experiências, né, que são suficientes para ir mudando de corpo, né? Para que em cada encarnação ele passe por experiências diferentes e assim passando por corpos materiais mais compostos, né, mais complexos, mais adequados para continuar o seu progresso evolutivo, né? E passando pelas necessidades, né, que aquele espírito ele precisa passar para poder se desenvolver, né? Então, depois que a gente atingir um certo grau de evolução, né, o nosso espírito, a gente vai deixar de usar esses corpos aqui materiais, né, que vivem na Terra e utilizar corpos mais evoluídos, né, que seja mais apropriado, né, com o grau de evolução que a gente tiver, para que a gente consiga desenvolver todas as capacidades que o nosso espírito ele possui, né? A gente tem que lembrar que somos espíritos, né, e que a matéria é uma ferramenta divina, porque ela dá a oportunidade para o espírito poder se desenvolver. Já na pergunta 63, Allan Kardec questiona, né, se o princípio vital reside em algum agente particular ou se não é mais do que uma propriedade da matéria organizada, né? Então, o princípio vital é a causa ou ele é o efeito? E os espíritos falaram que é como um como o outro, né? E explica que a vida é o efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. E esse agente, sem a matéria, ele não é vida. Do mesmo jeito que a matéria não pode viver sem esse agente, né? Esse agente, ele dá a vida para todos os seres que conseguem absorver e assimilar, né? Então, esses seres que conseguem absorver e assimilar são os seres orgânicos, né? Porque os seres inorgânicos ainda eles não possuem corpos, né, que sejam capazes de absorver e nem de assimilar o princípio vital. Ainda falta alguma coisa, né, para poder para que esses corpos, né, inorgânicos eles se desenvolvam para conseguir assimilar o princípio vital. Então a vida ela é vista como um resultado, né, um efeito. Ela é a consequência, né, da interação, né, de um agente com a matéria. Então esse agente ele é essencial para a vida poder existir. E o agente e a matéria são como duas faces de uma moeda, né? Depende sempre um do outro para conseguir manifestar a vida. Então vamos tentar entender aqui de outra forma. Deus, ele é a base para tudo na vida, né? Sem ele não existe nada. Só que ele deixa escapar dele o agente divino, né? Que a gente ainda não consegue descrever porque acaba fugindo dos nossos sentidos, né? E da nossa compreensão. Mas a gente pode chamar esse agente divino de força cósmica.
E tudo acaba surgindo dessa força cósmica, porque ela vai se modificando e a sua modificação acaba sendo interminável, né? A força vital, ela é a filha da força universal, né? Dessa força cósmica. Só que de uma forma já modificada. E a força vital, quando toca a matéria inerte, ela acaba dando movimento, né? E acaba acontecendo uma fecundação. E quando a matéria ela consegue assimilar a vitalidade, ela modifica a sua infraestrutura, né? E ela acaba se abrindo como uma flor. Então, para a matéria conseguir receber o espírito, é preciso a sensibilização pelo fluido vital, a sensibilização pela energia, né, que é o intermédio entre o corpo físico e o corpo espiritual. Na pergunta 64, Allan Kardec fala que a gente já viu que o espírito e a matéria eles são dois elementos constituídos do universo, né? E a pergunta que fica é se o princípio vital, né, se ele se tornaria o terceiro elemento. E os espíritos falaram que, sem dúvida, né, que o princípio vital é um dos elementos necessários para a construção do universo, mas que tem a sua origem na matéria universal modificada. Então, para a gente encarnado, ele é mais como um elemento, né, como o oxigênio, o hidrogênio, né, que não são elementos primitivos, porque tanto o oxigênio e o hidrogênio, né, e também o princípio vital, nenhum deles são elementos primitivos. Eles já são uma transformação do elemento primitivo, porque o elemento primitivo em si, ele acaba sendo um elemento puro, né, ele é o hálito de Deus, né, onde tudo que existe, ele sai dele, é a transformação dele. Então, entre a matéria e o espírito, existe uma terceira força, né, que é conhecida por vários nomes, né, diferentes. Entre elas, energia vital, força vital, energia universal, Ki, Prana, Espírito Santo. Né? Então, entre outros diversos nomes, né, cada religião vai dar o nome que se adequa melhor para ela. Só que tudo isso é a mesma coisa, só com nomenclaturas diferentes. E a força vital, né, ela percorre todo o nosso corpo físico, né, para que o espírito ele possa morar nele temporariamente, né, e acabar dominando todos os seus impulsos. Então, ele acaba controlando o espírito, ele acaba controlando todos os impulsos que o corpo físico ele possa dar. Né? E graças a essa incorporação, né, do espírito com a matéria, é que se dá a maturidade da alma. Né? E com essa evolução vão se criando novos corpos, né? Novos corpos, de acordo com a necessidade que o espírito ele vai se manifestando. Né? Se a gente parar para observar, todos os ensinamentos espiritualistas, né, falam, não só espiritualista, né, acho que espiritualista, posso considerar espiritualista, né, falam da tríplice, do tríplice aspecto do universo, né, da trindade universal, né, que é o espírito, a matéria e a energia, né, ou no cristianismo é conhecido também como Pai, Filho e Espírito Santo, né, como na filosofia é conhecido como a tese, a antítese e a síntese. E no hinduísmo, o Brahma, o Vishnu, né? Acho que é isso, o Vishnu e a Shiva, né? E até na alquimia acaba sendo representado, né, pelo Sol, Mercúrio e o enxofre. Então, a energia, né, o princípio vital, a gente pode considerar como se ele sendo o terceiro elemento, né, para que a vida ela possa existir. Na pergunta 65, Allan Kardec quer saber se o princípio vital ele reside em algum dos corpos, né, que a gente já conhece. E os espíritos falaram que a sua fonte está no fluido universal, né, ou no fluido magnético, né, ou também conhecido por fluido elétrico animalizado. Ele é o elo, então, entre o espírito e a matéria. Como a gente já falou, o princípio vital nasce do fluido universal que se transforma, criando aspectos diferentes de acordo com as necessidades do espírito. Vem cá, pequeno. O que você quer? O que você quer, meu amor? Hã? Quer aparecer nas câmeras de novo? É? Vem, vem cá. Vem, vem cá. Para. Vem cá. Vem cá, meu amor. Vamos aparecer para as câmeras. Willow, quer isso? Quem tá aqui? Quem chegou? Foi pequenininho. Tudo bem, meu amor? Dá oi, pessoal. Oi. Quer ficar ok?
Vai embora. Tchau. Tchau, pequeno. Então, como eu estava falando, né, o princípio vital, ele vai tomar uma determinada característica, né, de acordo com o corpo que ele vai animar. Só que para existir a coesão, né, para existir essa união entre esses três corpos, o princípio vital, ele precisa que a matéria ela esteja amadurecida, né, para poder receber essa energia, né, e conseguir atuar dentro dela. Só que essa energia, ela não faz isso sozinha, né? Porque ela não consegue, essa energia ela não possui a inteligência, né? Ela não é capaz de se programar sozinha. Então, espíritos, né, da alta hierarquia, né, que são dedicados à cocriação, porque existem como se fossem, no plano espiritual, departamentos, né, que coordenam áreas específicas, né? Cada grupo de espírito coordena essas áreas específicas no universo. Então, existe um grupo de espíritos, né, que tratam só da cocriação, né, que são almas altamente sábias, né? Elas possuem todo esse conhecimento e conseguem manipular esse fluido, né, fazendo com que a vida ela seja gerada. Porque nada acontece por acaso no nosso universo, né? Tudo acaba sendo planejado e seguido por inteligências superiores, né, que acabam assistindo e comandando fenômenos da natureza. E esses seres, né, eles já são tão evoluídos, né, que eles já estão livres da matéria pesada, né? Eles não precisam mais encarnar, não passam mais pelo processo da reencarnação. Então, o fluido universal, ele acaba sendo o intermédio entre a matéria e o espírito, né? E o fluido acaba sensibilizando a matéria e o espírito acaba comandando o corpo. O fluido movimenta e o espírito ele dá a expressão. O fluido ele prepara todos os canais do corpo e o espírito fala demonstrando a sua razão, né, o seu saber e o seu amor, né, dependendo do grau que ele possui. Já na pergunta seguinte, Allan Kardec ele quer saber se o princípio vital é igual para todos os seres orgânicos, né? E os espíritos eles acabaram respondendo que sim, né, é o mesmo para todos, só que acaba sofrendo uma modificação, né, dependendo do corpo que ele vai animar. Então, como os espíritos falaram, né, segundo as espécies. E é ele que dá o movimento, né, que dá a atividade. E é isso que faz com que a gente consiga diferenciar da matéria inerte. Porque o movimento da matéria, ela não é a vida. Né? Essa vida é uma força, né, que é capaz de gerar e direcionar o próprio movimento. Né? A matéria, ela acaba recebendo esse movimento, né? Não é ela que gera o movimento. Quem dá o movimento é o espírito, né? Porque a gente já falou na resposta passada que o fluido vital ele não possui inteligência, né? Então ele precisa de um ser pensante, né, para gerar o movimento para ele. Então o princípio vital ele sai da fonte universal e sofre uma modificação na sua estrutura, né, de acordo com o corpo que ele passa a animar. Mas apesar dele sofrer essa modificação, ele ainda é o mesmo princípio vital. Ele acaba influenciando, né, diretamente na energia, né, e no movimento do ser orgânico, né, em um nível, logicamente, muito profundo, e que é o que acaba diferenciando de uma matéria inerte, né, que apesar de receber também o fluido universal, ela acaba não tendo compatibilidade entre eles, porque o corpo ele não está preparado para receber essa vitalidade, né, e acaba não gerando o movimento. A matéria inerte, ela pode ser movida, né, por forças externas, né, como as forças da natureza, por exemplo, mas não possui uma fonte interna de movimento como seres orgânicos. E na última pergunta, né, sobre os seres orgânicos e inorgânicos, Allan Kardec questiona se a vitalidade é uma propriedade permanente do agente vital, né, ou se essa vitalidade, né, se desenvolve apenas pelo funcionamento dos órgãos. E os espíritos falaram que ela só se desenvolve com o corpo. Como os espíritos falaram na resposta da pergunta 63, quando falaram que o agente sem a matéria não é vida. Então é preciso a união dos dois corpos, né, para poder produzir a vida. A vitalidade ela se encontra em uma forma latente, enquanto o agente vital ele não está unido ao corpo. Só que ao mesmo tempo que o agente vital ele dá o impulso ao conjunto de órgãos, a ação dos órgãos ela mantém e desenvolve a atividade do agente vital. Então, a vitalidade ela só se desenvolve quando ela é irradiada em um corpo, né, impulsionando para o movimento. Então, a gente pode comparar a vitalidade sendo um motor, né, que faz tudo funcionar. E a gente pode comparar a força vital
como uma corrente elétrica, né? Quando essa corrente elétrica é ligada, é acionada, ela acaba fazendo o motor mover, né? Aquele motor, aquele maquinário ligar, né? Começar a trabalhar. E até o feto, né? Que em poucas semanas ele recebe uma corrente vital. E desde então ele faz com que aquele feto, né? Ele passe a se mover. O coraçãozinho, né? Daquele ser, daquele feto ainda, ele começa a bater, permitindo que o sangue ele chegue até os outros órgãos. É que sem o agente vital, é que esse corpozinho, né, esse serzinho, ele não poderia ter vida. Né? Uma curiosidade, né, que o Miramês ele fala é que a força vital ela pode decrescer em um corpo já mais velho, né, um corpo idoso, vamos dizer assim. E esse corpo ele vem falecer por causa da falta dessa força vital. Só que uma alma, né, com conhecimento nessa área, pode, com o recurso da mente, atrair essa força vital, né, com a mesma facilidade com que a gente respira, né, de forma inconsciente, né, porque a gente encontra esse fluido vital também em toda parte, né, como o ar, né, pelo menos aqui na nossa atmosfera. E esse corpo volta a possuir a força vital, né, e que volta a ter uma boa vida. E a complexidade, né, e a perfeição do funcionamento de tudo isso, né, que a gente falou durante esse vídeo, acaba sendo tão grande que eu acho que a gente consegue ver a perfeição do Criador, né, através das suas obras, né, tudo que ele cria tem uma inteligência tão absurda, né, que para a gente é tão complexo de conseguir entender, né, e através disso acaba mostrando a existência de Deus. Beleza, pessoal? Então, o vídeo acabou agora. Eu agradeço a presença de todos aqui que chegaram até o final do vídeo, né? A gente vai dar sequência, né, nesse capítulo 3, né? Na semana que vem, a gente vai estar voltando a falar sobre o princípio vital, mas com foco na vida e na morte. Então, eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Beleza, pessoal?